Olá, nossas cordiais saudações a todos que nos assistem. Qual é a maior dor que o empresário tem? Falta de reconhecimento, margem pequena, concorrência predatória, principalmente pelos chineses, altos encargos sociais, carga tributária elevadíssima, burocracia de outro planeta. E aí surge o problema: como crescer num cenário tão desfavorável que nós vivemos? Como manter a empresa nesse cenário e como suportar esse peso enorme do Estado sobre o empresário, sobre aqueles que geram riquezas. Eu gostaria de contar uma história. A história é um caso real de uma empresa que nos procurou para poder solucionar exatamente esse problema de como crescer, de como manter, de como suportar o peso desse Estado. Ela nos procurou e nós fizemos uma estratégia de reposicionamento de faturamento, onde nós trabalhamos a parte financeira, a parte tributária e a parte contábil. E essa empresa, no período de 29 meses dessa aplicação dessa estratégia de reposicionamento financeiro, ela conseguiu fazer 3 plantas novas, onde essas plantas deram um retorno para ela de 8% de lucro líquido ao mês. Vejam só, isso adotando essa estratégia. Eu gostaria de mostrar para vocês como que foi feito isso. Por isso, vem comigo agora, me acompanhe aqui no raciocínio que nós vamos fazer do ponto de vista financeiro. Aí vocês perguntam, mas aonde que estão essas estratégias? Essa estratégia você vai pegar aquilo que você usa para pagar o seu tributo e vai investir em legal coins, moedas de curso legal que servem para fazer o planejamento tributário. Quais são elas? Precatórios. Quais são as outras? Direitos creditórios, imóveis. Elas são aptas e estão na lei, previstas na lei e na lei máxima, que é a Constituição Federal. Esse livrão aqui, que tem os comentários a respeito disso. Me acompanhe aqui no raciocínio financeiro. Por exemplo, essa empresa, vou sair um pouquinho de cena aqui, vocês me perdoem, mas para demonstrar o nosso raciocínio. Esta empresa fatura 1,5 milhão por mês. Paga mais ou menos de tributos R$200 mil por mês. Com as legal coins, ela vai deixar de pagar esses valores em tributos e vai investir nas legal coins para usá-las para fazer o encontro de contas com a sua carga tributária. R$100 mil por mês. Qual é a economia que essa empresa ela teria de R$100 mil por mês e reinvestindo esses valores em 70 meses a uma taxa de 5% ao mês? Olha, 65 milhões em 70 meses. É um valor extremamente elevado. Só que a pergunta que sempre nos fazem, mas isso lá na frente voltar, porque nós vivemos uma economia instável, um governo inseguro, mas isso não é problema diante dessa estratégia de reposicionamento de faturamento. Por quê? Se a empresa, ao final de 70 meses, tivesse que pagar os R$200 mil mensais que ela estava fazendo o planejamento, com multa de 20%, ela teria 23 milhões de passivo. 23 milhões, corrigido com o Selic. Só que nós temos aqui um custo total também de 7 milhões para investir nas legal coins, aqueles R$100 mil por mês. Só que você corrige as legal coins, elas são corrigidas pelas próprias determinações legais e pelas sentenças dos processos que estribam e que embasam essas moedas. Como que é feita a correção? Dá aproximadamente ao final de 70 meses, 25 milhões. Então, se eu em 70 meses conseguir transformar a minha economia em 65 milhões, a uma taxa de 5% ao mês, é totalmente factível. Você pode comprar matéria-prima, reposicionar, reinvestir, angariar novos mercados com esses valores. Você traz isso para a tua empresa, traz esses benefícios para a tua empresa. E se eu tenho 25 milhões que são as correções do ativo, mas por outro lado, em tese, virtualmente, tivesse que pagar os 23 milhões do que eu fiz o planejamento com multa de 20%, e mais o custo do investimento nas legal coins, 7 milhões, eu teria um delta positivo ainda de 60 milhões. Então, o reposicionamento de faturamento, adotando essa estratégia financeira, contábil e jurídica, me dá, no caso desse exemplo real, 60 milhões, mesmo que se eu tivesse que pagar os tributos que eu usei para fazer o planejamento tributário. Só que nós estamos fazendo tudo com base na lei, e na lei maior, que é a Constituição Federal do Brasil, onde o próprio Estado deve obediência e tem que cumprir as suas regras.
Portanto, a segurança, ela decorre da própria lei. Uma coisa interessante que vocês devem saber também. Hoje está muito em voga falar que os títulos do Tesouro Direto são os que mais rendem. Se são os que mais rendem, quem que é o seu garantidor e quem é o seu emissor? É o próprio governo, no caso o governo federal. No caso das legal coins, os responsáveis para pagar esses valores é o próprio governo. Então não tem como fugir da questão da segurança, porque nós estamos fazendo tudo estribado na lei. Uma outra coisa também, a CVM, que é a Comissão de Valores Mobiliários, autoriza você realizar FDICs com uso de moedas, com uso de direitos creditórios, com uso de precatórios. Então nós estamos falando de algo extremamente lícito, legal e que dá um retorno financeiro extremamente positivo e interessante. Fica aqui a nossa dica. Para qualquer esclarecimento, estamos à disposição. Nós temos aqui o nosso e-mail, rodrigo.silva.coelho@terra.com.br. Entre em contato, marque uma reunião, vai valer a pena. Um grande abraço.